Existe algo estranho acontecendo dentro da mente humana, algo tão profundo que talvez a maioria das pessoas passe a vida inteira sem perceber. Pare, por um instante e observe uma coisa. Por que certas histórias parecem universais? Por que povos antigos que nunca tiveram contato criaram deuses semelhantes, criaturas semelhantes, símbolos semelhantes? Por que civilizações separadas por continentes imaginaram dragões? Por que quase toda a cultura humana possui histórias sobre um grande dilúvio, uma heróica sacrificial, uma batalha entre luz e escuridão, uma descida ao inferno ou um renascimento espiritual? Como povos completamente isolados poderiam criar padrões tão parecidos? Coincidência? Influência histórica ou existe algo mais profundo? Agora pense em outra coisa. Por que certos símbolos despertam emoções imediatas, mesmo quando não entendemos racionalmente o significado deles? Por que algumas imagens parecem antigas, familiares, quase primitivas? E por que às vezes um sonho consegue parecer mais real do que a própria realidade? Foi exatamente esse tipo de pergunta que levou Carl Gustav Jung a desenvolver uma das teorias mais controversas e fascinantes da psicologia moderna, a teoria do inconsciente coletivo. Uma hipótese ousada, a ideia de que existe uma camada profunda da mente humana compartilhada por toda a humanidade, um território psíquico ancestral, um oceano invisível de símbolos, impulsos e padrões universais. Segundo Jung, existem coisas dentro da sua mente que não nasceram com você como indivíduo, mas nasceram com a própria espécie humana. E talvez o mais assustador nisso tudo seja perceber que você pode passar a vida inteira sendo influenciado por forças psicológicas que nunca percebeu conscientemente. Para entender o inconsciente coletivo, precisamos voltar ao início do século XX. Naquela época, a psicologia estava passando por uma revolução, e o centro dessa revolução era Sigmund Freud. Freud havia proposto algo chocante para a época: o ser humano não controla totalmente a própria mente. Grande parte dos pensamentos, desejos e comportamento surgem de conteúdos inconscientes. Isso destruiu completamente a visão racionalista clássica do ser humano. Freud afirmava que traumas reprimidos e impulsos inconscientes moldavam a personalidade. Entre todos os jovens estudiosos da época, um chamou sua atenção: Carl Jung. Freud admirava Jung profundamente, via nele alguém capaz de continuar sua obra. Os dois trocavam cartas constantemente, passavam horas discutindo sonhos, comportamento humano e psicologia. Enquanto Freud chegava ao inconsciente, principalmente como um depósito de desejos reprimidos, Jung começou a perceber algo estranho. Ele observava pacientes sonhando com símbolos que nunca havia estudado, pessoas comuns relatando imagens extremamente parecidas com mitologias antigas, pacientes produzindo símbolos idênticos aos encontrados em religiões antigas sem nunca terem sido contatado ou tiverem contato com elas. Isso começou a perturbar Jung profundamente, porque parecia existir algo universal emergindo da mente humana, algo anterior à experiência individual. Freud interpretava tudo em termos de sexualidade reprimida, mas Jung sentia que aquilo era insuficiente, e foi nesse momento que ocorreu uma das rupturas intelectuais mais famosas da história da psicologia. Freud acreditava que Jung estava se afastando da ciência. Jung acreditava que Freud estava reduzindo demais a complexidade da mente humana. Os dois romperam completamente, e após essa ruptura, Jung entrou em um dos episódios mais estranhos da própria vida. Depois de se separar de Freud, Jung passou por uma crise psicológica intensa.
Ele começou a ter sonhos extremamente vívidos, visões, imagens simbólicas, sensações quase místicas. Em vez de fugir dessas experiências, Jung decidiu mergulhar nelas. Durante anos, ele registrou sonhos, fantasias e imagens internas em um manuscrito conhecido como The Red Book. Esse livro é considerado por muitos como uma das obras psicológicas mais misteriosas já produzidas. Nele, Jung descreve diálogos com figuras simbólicas do próprio inconsciente. Ele acreditava estar explorando regiões profundas da mente humana, e foi durante esse processo que começou a formular a teoria do inconsciente coletivo. Jung percebeu algo perturbador. Muitos símbolos que apareciam em sua mente eram idênticos a símbolos encontrados em culturas antigas, sem que ele estivesse pensando conscientemente neles. Era como se existisse uma linguagem simbólica universal escondida dentro da psique humana. Segundo Jung, a consciência humana é apenas a superfície, como a ponta de um iceberg. Abaixo dela existe o inconsciente pessoal, mas abaixo disso existe algo ainda maior, o inconsciente coletivo. Jung descrevia essa camada como uma herança psicológica ancestral, uma estrutura universal presente em todos os seres humanos. Importante entender, Jung não estava falando de memórias literais herdadas. Ele não acreditava que você nasce lembrando de eventos históricos. O que ele propunha era algo diferente. Ele acreditava que o ser humano nasce com predisposições psíquicas universais, estruturas prontas para gerar determinados símbolos e padrões emocionais, como se a mente humana já viesse preparada para interpretar o mundo através de certos modelos simbólicos. E esses modelos são os arquétipos. Os arquétipos são provavelmente a parte mais famosa da teoria junguiana, mas também a mais mal compreendida. Muitas pessoas pensam que os arquétipos são personagens específicos. Não são. Arquétipos são estruturas universais da experiência humana. Elas funcionam como moldes psicológicos. Por exemplo, o arquétipo do herói. O herói aparece em praticamente todas as culturas humanas, mas observe algo interessante. O padrão quase sempre é semelhante. Um indivíduo comum recebe um chamado, sai do mundo conhecido, enfrenta sofrimento, atravessa provações, confronta monstro, morre simbolicamente e retorna transformado. Esse padrão aparece em mitologia grega, cristianismo, budismo, contos antigos, cinema moderno, videogame, anime, literatura contemporânea. Batman, Harry Potter, Naruto, Goku são um dos símbolos que podem ser estruturas extremamente parecidas para simbolizar. Segundo Jung, isso acontece porque essas histórias refletem conflitos internos universais da psique humana. O herói representa a transformação psicológica, representa o confronto do indivíduo com o desconhecido. A sombra, mas talvez o arquétipo mais importante seja outro, a sombra. A sombra representa tudo aquilo que o ego rejeita, tudo aquilo que a consciência tenta esconder: raiva, violência, inveja, crueldade, desejos proibidos, instintos primitivos. Mas aqui existe algo extremamente importante. A sombra não contém apenas coisas negativas, ela também contém potencial reprimido, criatividade, autenticidade, coragem, desejos legítimos focados pela persona social. Segundo Jung, quanto mais alguém tenta parecer perfeito, mais perigosa sua sombra se torna, porque aquilo que é reprimido não desaparece, apenas
se torna inconsciente, e quando conteúdos inconscientes acumulam força, eles começam a controlar o indivíduo de maneira indireta. Jung observou que pessoas extremamente moralistas frequentemente escondem impulsos violentos inconscientes, e quanto mais a sociedade reprime certos impulsos coletivos, maior o risco deles explodirem de forma destrutiva. Isso levou Jung a estudar não apenas indivíduos, mas multidões. Jung viveu durante períodos extremamente violentos da história humana. Ele testemunhou guerras mundiais, regimes totalitários, fanatismo político e percebeu algo assustador: multidões podem ser dominadas por conteúdos inconscientes coletivos quando indivíduos perdem consciência crítica, passam a agir como partes de um organismo emocional coletivo. O medo se espalha, o ódio se espalha, o fanatismo se espalha. Segundo Jung, sociedades inteiras podem ser possuídas simbolicamente pela própria sombra coletiva, e isso transforma pessoas comuns em participantes de atrocidades históricas. Para Jung, o maior perigo da humanidade não era tecnológico, era psicológico, porque o ser humano possui enorme poder externo, mas pouco autoconhecimento interno. Uma das partes mais fascinantes da teoria junguiana envolve sonhos. Jung acreditava que sonhos não são aleatórios, eles possuem estrutura simbólica. O inconsciente fala através de imagens. Por isso, os sonhos frequentemente parecem estranhos. Eles não seguem lógica racional, eles seguem lógica simbólica. Uma floresta escura pode representar o desconhecido, água profunda pode representar o inconsciente, uma casa pode simbolizar a própria mente. Morte pode significar transformação. Jung percebeu algo curioso: muitos pacientes sonhavam com símbolos antigos que nunca tinham sequer contato, e sem nunca terem estudado esses símbolos conscientemente. Isso reforçava sua hipótese de estruturas universais da psique. Jung acreditava que religiões são expressões simbólicas do inconsciente coletivo. Segundo ele, deuses representavam arquétipos e representam arquétipos. Mitos representam processos psicológicos. O céu e o inferno também podem existir simbolicamente dentro da mente humana. Por isso, símbolos religiosos possuem tanta força emocional. Eles dialogam com as estruturas profundas da psique. Mesmo pessoas não religiosas continuam reagindo emocionalmente a símbolos ancestrais, porque esses símbolos fazem parte da arquitetura psicológica humana. O objetivo da psicologia junguiana não era a felicidade superficial, era a integração psicológica. Jung chamou esse processo de individuação. A individuação acontece quando o indivíduo começa a integrar conteúdos inconscientes, principalmente a sombra. Isso exige coragem, porque significa abandonar ilusões sobre si mesmo, significa reconhecer impulsos ocultos, medos reprimidos, máscaras falsas. Segundo Jung, poucas pessoas realmente conhecem a si mesmas. A maioria conhece apenas a própria persona, o personagem social. Mas quanto mais alguém se distancia do inconsciente, maior tende a ser o vazio interno.
Mesmo criticada cientificamente, a teoria do inconsciente coletivo influenciou profundamente o mundo moderno. Cinema, literatura, publicidade, jogos, narrativas, psicologia simbólica, quase toda a grande história moderna utiliza estruturas arquétipas, porque esses padrões continuam funcionando emocionalmente. Eles falam com algo profundo dentro da mente humana. Talvez Carl Gustav Jung estivesse errado em alguns aspectos. Talvez o inconsciente coletivo jamais seja comprovado cientificamente, mas existe uma razão pela qual sua teoria continua fascinando milhões de pessoas até hoje. Ela toca uma pergunta extremamente profunda. E se o ser humano não for tão individual quanto imagina? E se existir uma estrutura psicológica ancestral compartilhada entre todos nós? Esses símbolos antigos continuam vivos dentro da mente humana e moderna? Talvez seja por isso que certas histórias parecem eternas, porque elas não falam apenas com a consciência, elas falam com algo muito mais antigo, algo escondido nas profundezas da mente humana, algo que Jung acreditava existir dentro de nós, o inconsciente coletivo.